No ar, o programa 10 Minutos Sobre. Informação direta, sem perder tempo. Eu sou Júlia Cotrim, aluna do 4º período do curso de jornalismo, e no programa de hoje recebo a professora Renata Feital, coordenadora do curso de jornalismo da Veiga de Almeida, para falar sobre os impactos da inteligência artificial na criação de fake news e deepfakes, e como combater a desinformação. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre? 10 minutos sobre. As fake news ganharam força com o uso da inteligência artificial. Tecnologias como deepfakes, que manipulam vídeos e áudios para parecerem reais, e bots que automatizam e disseminam desinformação, tornaram a IA uma ferramenta poderosa para espalhar notícias falsas. Uma pesquisa no Instituto Locomotiva revela que quase 90% da população brasileira já acreditou em conteúdos falsos, o que reforça a necessidade de entender o impacto da IA nesse cenário. Professora, quais são os impactos das fake news geradas por IA na sociedade, especialmente em relação à política? As fake news, elas já são problema por si só, mas esse problema ganha uma proporção muito maior quando envolve questão política, sobretudo em época de eleição. Por quê? Porque os candidatos que deveriam apresentar suas plataformas de governo, suas propostas. E, na verdade, o que a gente vê é uma guerra, É uma guerra, você cria um político falando alguma coisa que ele não falou e as pessoas não conseguem, por elas mesmas, perceberem se aquela mensagem ela é uma mensagem inverídica, E aí você tem todos os problemas que a gente já viu. Que medidas os cidadãos podem adotar no dia a dia para se protegerem da desinformação gerada por IA? Bom, aí vale todas as dicas que os meios de comunicação acabam reproduzindo, principalmente em época de eleição, Não compartilhar as informações com as quais a pessoa, você não saiba a origem. Então, se você não sabe a origem e normalmente aquela informação chega completamente descontextualizada via rede social, não leva para frente, Não compartilha. Eu acho que todo cidadão deve ser um checador. Então, se eu recebi uma informação e eu desconfiei daquela informação, o que eu tenho que fazer? Cruzar essa informação com outras fontes que sejam fidedignas, Uma outra questão também é seguir essas agências, Fato Fake, Agência Lupa, próprio serviço que os órgãos públicos colocam à disposição do cidadão para que ele mesmo possa jogar essa informação lá e verificar se ela é verdadeira ou não, tá? Então, isso é importante. Até as redes sociais, elas também entraram na luta para coibir as fake news e elas também têm internamente mecanismos que sejam capazes de desvendar se aquela informação é real ou falsa. O problema é que o brasileiro, ele gosta da informação falsa. Ele sabe que não tem procedência, ele sabe que aquilo ali pode ser falso e ele passa adiante porque o intuito, é esse. Ainda que seja falso, é criar o tumulto, Você acredita que as fake news geradas por IA são mais perigosas ou impactantes do que as fake news tradicionais? Por quê? As fake news geradas por inteligência artificial, elas são muito bem, vamos dizer assim, muito bem feitas, Elas são uma representação. E toda representação, ela não condiz com a realidade. Ela é uma representação, certo? Então, se ela é uma representação, ela é uma nova realidade. O problema das fake news é que essa representação, ela acaba sendo muito, mas muito igual à realidade. E aí a confusão ela é imediata, Elas passam a ser uma realidade, certo?
E aí, quando elas se transformam em uma realidade, elas se transformam numa informação. E aí, para você distinguir se essa informação é uma informação verdadeira ou falsa, vai precisar exatamente de quê? Né? De protocolos, vai precisar de utensílios, né? Vai precisar de ferramentas, de outras ferramentas, que são os antídotos, né? Para desmascarar essa nova realidade. Só que até isso acontecer, já passou um tempo e as pessoas já interiorizaram aquela realidade. Por isso é muito complicado. E a inteligência artificial, ela precisa, né, começar a pensar exatamente nesse perigo. Qual é o papel da imprensa no combate à desinformação e como a IA pode auxiliar ou dificultar nessa missão? Bom, a imprensa tem um papel fundamental, né? Desde que a imprensa surgiu, ela luta contra as inverdades, contra as falsas notícias, né? Isso sempre existiu. Então, sempre vai ter gente que vai sobrepor uma informação verdadeira com uma informação falsa. E aí o papel da imprensa é exatamente acabar, né, com essa informação falsa. Como? Né? Mostrando por A mais B, provando, né? A imprensa sempre tem o ônus da prova, exatamente porque ela busca isso, ela investiga, então ela tem que publicizar o resultado dessa busca, tá? E aí eu acho que a inteligência artificial, ela pode auxiliar os jornalistas, como ela já vem auxiliando, a frear isso. Então, a partir do momento que você tem o domínio daquela ferramenta, né? Tem o domínio, sabe exatamente, você sabe dar os comandos, né? Você consegue perceber que aquela imagem é falsa, você vai conseguir também publicizar para as pessoas, né, para o cidadão comum, que ele pode, por exemplo, ele mesmo se utilizar de uma inteligência artificial para poder controlar a informação que chega até ele. Então isso é importante. E os jornalistas estão começando a fazer isso, né? Hoje a gente tem inteligências artificiais que são criadas para auxiliar o jornalista. E isso tem que ser começado a ensinar desde a universidade. Então, eu como professora, eu nunca demonizei uma inteligência artificial. Primeiro o Google, né, que era aquela enciclopédia que antigamente a gente tinha, que era de papel e passou a ser digital. E o ChatGPT é super recente, ele já está, né, ele já foi atualizado assim, de várias formas, que ele está começando a chegar em algo muito, muito perfeito, né? Ele ainda tem erros, ele traz informações que não, ele se engana, mas, né, cada vez mais ele está sendo reformulado e atualizado exatamente para atender a dar todas as respostas que a gente quer. Então a questão hoje não é mais, né? Você tem a resposta, então você não precisa mais de alguém que te faculte, te facilite isso, tá? Você já tem. O problema é como buscar essa resposta. Qual é a pergunta correta? Qual é a forma correta? O que é que você quer? Porque a questão é que as pessoas não sabem nem o que elas querem, né? Então eu nunca demonizei na minha turma, por exemplo, né? Nas minhas turmas, inteligência artificial, porque eu acho que ela pode ajudar, como ela hoje vem ajudando muito jornalista. Você hoje pode utilizar uma inteligência artificial, por exemplo, para te ajudar a lidar com tabelas infinitas, né? Ou para condensar uma determinada informação, né? Quantificar uma determinada informação que você levaria um tempo imenso.
Agora, da mesma forma que ela pode te ajudar, ela pode te destruir. O programa 10 Minutos Sobre recebeu a professora Renata Feital. Muito obrigada pela sua participação, professora. Agradecemos os nossos ouvintes e para conhecer esse e outros programas é só sintonizar a Rádio Uva Barra. Esse episódio tem a produção de Vitor Luiz Leite e Júlia Cotrim, apresentação e roteiro de Júlia Cotrim, edição de áudio de Vitor Luiz Leite, coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. 10 Minutos Sobre. Rádio Uva Barra.